falar um pouco em relação ao teletrabalho, ao GRP e ao GRP Web, que vai substituir, durante essa época de crise, tá, de pandemia, vai substituir o SPDoc. Compartilhe a sua tela. Vou fechar minha câmera, tá? Eu enviei para vocês um arquivo que é o teletrabalho. A versão anterior estava com uma falhazinha, tá? Então, esse aqui eu vou, acabando a apresentação, eu vou encaminhar aí para vocês. Passando rapidamente aqui sobre esses slides, tá? Nós vamos fazer o acesso de casa, tá? Através do que nós vamos chamar de máquina virtual, tá? Quem vai conseguir fazer esse acesso? O usuário ADM da unidade. Então, seria E ou F, né, de ADM, o número da unidade, @cps_sp_gov.br. O horário de funcionamento desse ambiente é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, sendo que ele é fechado automaticamente. Então, eu aconselho, e não tem como, tá? Eu preciso ficar mais 1 minuto para terminar a tarefa. Não tem, porque é configurado automaticamente. Ele fecha às 18 horas. Então, nós aconselhamos que, caso vocês estejam fazendo as atividades, programem uma certa folga para não chegar em cima das 18 horas. Senão, não tem o que fazer, tá? Você só vai conseguir acessar o ambiente novamente às 8 horas do dia seguinte. Tá? Lembrando que também é fechado sábado e domingo, tá? É de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Possibilita o acesso ao GRP e ao pacote Office, tá? Só para entender, então vamos reforçar. O que é o GRP? É o que vocês já conhecem, que é onde nós inserimos os lançamentos, as informações do que? Adiantamento, liberação de medição de serviço, receber nota de serviço, receber nota fiscal de material, lançamento de contas de utilidade pública e contratos recebíveis, tá? Que são os comprovantes de depósito. Até isso é o GRP. E o GRP Web vai substituir o SPDoc. Só que ele substitui e também ele vai ter uma função a mais que vocês vão colocar os arquivos que comprovam esses lançamentos aqui no GRP Web. Tá ok? Então eu vou querer mostrar para vocês como isso funciona. Só um detalhe, a única coisa que vocês não vão inserir aqui, tá vendo que eu deixei bem contratos recebíveis, tá? Que são os comprovantes de depósitos, que são taxa de secretaria, que são contratos de cantina, reprografia, zeladoria. Os comprovantes continuam sendo anexados no GRP. Todos os outros aqui, tá? Esses outros comprovantes, adiantamento, a liberação, desculpe, receber nota de serviço, nota de material, lançamento de contas de utilidade pública, todos os arquivos vão ser colocados aqui. Tá ok? Bom, vamos por parte aí. Como acessar a máquina virtual? Para acessar o ambiente, utilize o navegador com o endereço. Aqui vocês podem copiar esse endereço. Abre o navegador aí da sua preferência. Eu gosto muito de utilizar o Chrome, tá? Clica, cola ali o endereço, bate um Enter. Aqui escolhe seu usuário, que vai ser o ADM, né? Coloque a sua senha.
ele vai abrir essa ícone do seu home, né, Office. E aqui vai conectando o início do Home Office CPS. Aqui, até não apareceu aqui na minha máquina, que eu coloquei para salvar, tá? Mas só voltando aqui no slide, iria aparecer isso aqui, acesso de recursos locais. Se você deixar marcado isso daqui, tudo que você copiar da sua, tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, que você der da sua máquina virtual, você vai conseguir colar na sua máquina local. E você também conseguirá imprimir da sua máquina virtual diretamente para a sua impressora da sua casa. Só que tem que deixar marcado, tá? Se você não quiser, você desmarca, tá? Você não vai conseguir, mas eu aconselho deixar marcadas essas opções aqui, tá bem? Porque aí você vai conseguir imprimir diretamente da máquina virtual a impressora da sua casa. Bom, vamos voltar ali para a tela. Então, aqui, novamente, você coloca o seu usuário, tá? Que aqui seria ADM, o número da unidade, a senha, e você vai estar fazendo o acesso. Aqui eu já estava com o GRP aberto. Tá? E aqui vai ter a ícone do GRP, para a gente acessar, tá? Ah, um detalhe. A primeira vez que você acessa o GRP, a primeira vez que você acessa o GRP da sua máquina, a gente fez bastante teste disso, ele leva aí por entre 15 a 30 segundos, tá? Para fazer essa abertura aqui, tá? Aí ele... por quê? Porque ele provavelmente ele está fazendo uma autenticação no servidor dentro do Paulo Souza. Então, não se preocupe, mas é só essa lentidão que tem a primeira vez que você abre, tá? Bom, aí aqui você vai acessar normalmente. Bom, só para eu voltar, eu já vou voltar aqui nessa tela e colocar especificamente os passos aqui. Vamos voltar lá para a apresentação, tá? Fechar aqui e voltar aqui. Bom, então nós vamos acessar a máquina virtual, que é aquele ambiente, isso aqui via navegador. E o acesso ao GRP é aquele que eu acabei de mostrar. Produção reestruturada, você clica, ele abre o seu navegador. E agora é o seguinte. Pediram para você aumentar o som. Aumentar o som? Eu acho que está quase no máximo aqui. Vê se melhorou o som. Vou falar mais perto aqui. Ativei seu mudo. Desativa o seu mudo. Então aqui, ó, vê se melhorou o som. Então play aqui agora no meu máximo, tá? Vamos lá, continuar. Bom, então uma coisa é a máquina virtual que nós vamos utilizar para acessar o GRP. A outra coisa vai ser esse ambiente GRP Web que vocês receberam, né? Se eu não me engano, acho que foi na quinta-feira, para vocês fazerem um anexo, tá, dos comprovantes ali de as notas fiscais, triais, documentos, contas de utilidade pública e o adiantamento total. A gente já vai ver aí bem passo a passo. Primeiro vamos ver aqui como que funciona. O GRP Web. Quais são os arquivos que você deve enviar? As notas fiscais e materiais, que é o trial e a nota fiscal. Serviço, que são serviços de limpeza, vigilância, elevador, tá?
e os demais serviços que vocês tiverem na sua unidade, você vai mandar o trial, nota fiscal, guia de ISS e demais documentos, tá? Todos escaneados no mesmo arquivo e vocês vão enviá-lo pelo GRP Web. Utilidade pública é o trial mais as contas, ou a conta que você estiver vinculando. Então, por exemplo, você está fazendo uma conta de telefone. Então, você faz o trial com a conta de telefone, gera um arquivo desse trial e dessa conta telefônica e envia. Aí vamos supor que você vai fazer o trial da energia elétrica. Então, você faz o trial e pega a conta da energia elétrica e vincula. Mesma coisa para o trial, tá vendo? É um para cada concessionária. Então, você pega um trial da água, um trial da energia, um trial do telefone, um trial do gás, tá? Para quem tiver gás, né? O adiantamento, tá? O que vai existir de novo é o seguinte, como nós estamos sem malote, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que escanear o adiantamento, o processo completo, inteiro do adiantamento, em um arquivo e encaminhá-lo, tá? No GRP Web. Tá ok? Aí tem uma questão, que foi até meio discutida, a gente estava tentando achar uma forma, só que é estritamente complicado, tá? O trial, ele deve ser assinado pelo diretor e diretor de serviço administrativo. A gente estava tentando analisar alguma coisa com a Fazenda para liberar uma assinatura só, mas não deu certo, tá? Não é coisa aqui do Paula Souza. É uma exigência da Fazenda, tá? Que precise ter a assinatura do diretor e diretor de serviço administrativo. Tá? É uma coisa que talvez complique um pouquinho, né? Mas, em um momento, aí vocês vão ter que analisar como fazer isso, tá? Bom, o acesso ao GRP Web, como que vocês vão fazer? Aqui eu coloquei esses passos, né? Você vai apenas o diretor de serviço tem o acesso, ele vai colocar o CPF dele, a senha dele, que ele já utiliza no sistema da URH, tá? Coloca a senha, entra, aí vai ter essa ícone aqui, a área das unidades, aí vai ter uma ícone aqui que é enviar documentos, e aqui vai ter aonde vocês vão enviar os documentos, se é de contratos, se é de utilidade pública, se é do adiantamento, ou então se é nota de material. Então, se você quiser vincular de contrato, a gente já vai fazer um teste aqui agora, tá? Então, você vai clicar em contrato, ele abre aqui o contrato que você quer, seleciona e envia. Ele é bem dedutível, o sistema, tá? Só é a observação, aqui em cima é o número da unidade que o seu CPF está vinculado, dá sempre uma observe para ver se está correto, acredito que esteja, tá? Como a gente está fazendo, se vocês observarem alguma falha, por favor, nos comunique, tá? Está tentando fazer o possível aí para atender, né, o teletrabalho. Bom, e a única questão, porque lá no GRP, vocês... bom, então vamos só fechar, antes de passar para frente. Então, via máquina virtual, vocês têm acesso ao GRP, tá ok? E via esse link aqui, vocês têm acesso ao GRP Web. Até eu vou abrir aqui, não necessariamente você precisa abrir dentro da máquina web. Ó, eu estou aqui dentro da máquina web. Posso abrir? Pode, se você quiser. Tá? Cola o link.
vai colocar seu CPF, a senha, tá? Você pode fazer por aqui, ou então você pode criar uma nova aba no seu navegador mesmo, até aconselho a fazer isso, tá? Porque aí você usa o link da sua internet e não o link da máquina virtual, tá? Talvez seja mais interessante a gente deixar o link da máquina virtual apenas aqui para o GRP, ó. Tá? Bom, eu vou entrar aqui. Tá? Então, criei uma aba, né? Cliquei no botãozinho mais, criei uma aba. Vou clicar em entrar. Aqui, como teste, eu coloquei a unidade 006, tá? Mas vai aparecer o número da sua unidade. Então, você clica na ícone áreas e essa ícone aqui, áreas das unidades. Apareceu essa tela, você vai enviar documentos. E aqui tem, ó, contratos. Utilidade pública está aparecendo todas, tá? A gente está analisando uma forma de aparecer apenas as concessionárias da sua unidade, tá? Então, já foi solicitado. Vamos ver se mais para frente apareça só a sua unidade. Mas hoje você localiza lá, vamos supor que seja CPFL. Você vem selecionar, vai selecionar um arquivo, colocar a data, o valor dessa conta, e se quiser você pode colocar as observações. Contrato já está filtrado, ó, aparece apenas os contratos de serviços da unidade, mais fácil. Mesma coisa, escolhe o arquivo, a data, o valor, tá, do contrato e as informações. O adiantamento. Aqui já vai aparecer todos os adiantamentos com os períodos. Procure o adiantamento e quem que é o responsável e você vai cadastrar o documento. Tá? Aqui é o valor do seu adiantamento, tá? E aqui você escolhe o arquivo. E clica sempre no botãozinho enviar. Nota de materiais, mesma coisa, só que aqui você vai colocar o número da nota, tá? A data do vencimento, o número do empenho, né, que está na nota fiscal, o nome do fornecedor, o valor, e cadastra. Você vai anexar a nota junto com o trial, tá ok? Ó, só lembrando, contratos, mesma coisa. Nota fiscal, os documentos, guias SS, nota fiscal, GPS e o trial, utilidade pública, mesma coisa. A conta completa e o trial, notas fiscais, materiais, mesma coisa. E o adiantamento é o processo que você já monta, tá? Só que ele vai ter que estar escaneado. Você vai guardar esse adiantamento aí na unidade, tá? Porque na hora que acabar essa crise, aí vocês vão estar enviando, né, via malote para o Paulo Souza. Por enquanto vai ficar aí sem enviar, porque nós estamos com o malote suspenso, tá ok? Bom, vamos lá. O que acontece? Lá no GRP, nós temos que lançar, né, no recebimento de nota fiscal de serviço, de material, utilidade pública, e na prestação de contas de adiantamento, tem um campo, tá, que nós tínhamos que preencher com SPDoc. Só que agora, ao invés de você colocar o SPDoc, tá, porque você não está lançando no SPDoc, né, você está lançando no GRP Web, o que você vai colocar no campo? Você vai colocar web, essa palavrinha, tá, em maiúscula, sinalzinho de menos, e a data. Tipo, a data de hoje, 31/3/2020. Se eu anexei um arquivo hoje, isso aqui é a data que você anexou o arquivo, tá?
Então, você vai pegar isso daqui e colocar nos campos. Quais campos? Vamos ver aqui. Então, no recebimento de nota fiscal de serviço e materiais, você tem essa tela aqui. Então, lembra aquele campinho que a gente tinha que colocar o SPDoc? Agora vocês vão colocar o web e a data que vocês postaram o documento no GRP Web. Tá? Tem a descrição aqui falando. Se for aqui no adiantamento, tá? No adiantamento, é a mesma coisa. Tá vendo aqui o campinho SPDoc, ó? Aqui você vai colocar web e tal data. Só que no adiantamento a gente vai ter uma exceção. Os comprovantes de depósito, se tiver retorno, vocês vão ter que cadastrar, né, esse comprovante de depósito aqui, lança. Só que você vai ter que anexar como vocês já anexavam anteriormente. O comprovante de depósito, tá, vai ser colocado aqui. Então, vamos repetir. Todo o adiantamento, tá, do processo de adiantamento, vocês vão escaneá-lo, tá, jogar no GRP Web, e aí, quando vocês vão lançar aqui, vocês vão colocar o web e a data que vocês jogaram lá no GRP Web. Só que se seu adiantamento tiver comprovante de depósito, o comprovante de depósito você lança a linha, aí você vai lá na ícone manuseio do documento e vai anexá-lo como você sempre fez. Isto não muda. Comprovante de depósito continua a mesma forma. Tá? Mesma forma também, contratos de recebíveis, que é de cantina, zeladoria, e é comprovante de depósito. Você vai fazer a mesma coisa, selecionar e tal. A gente já vai chegar em... Bom, utilidade pública. Mesma coisa, você tem essa tela, né, que está lançando a sua utilidade pública. Mesma coisa, no campo SPDoc, você coloca lá a web e a data que você anexou, o trial e a conta no GRP Web. Bom, praticamente é isso. Então, vamos só fazer um exemplo prático aqui. Tá? Só para... É assim, eu não vou chegar, só vou mostrar os locais, como se eu estivesse fazendo. Então, aqui, recebimento de material. Ele abriu aqui. Vamos pegar um que já tinha sido lançado, só para eu mostrar aqui. Tá. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Isso aqui já foi lançado, tá? Mas lembre que quando você lança, né? Você tem toda aquela questão de receber nota fiscal, tal, mas eu só vou mostrar o campo, mantém exatamente como era antes, tá? É igual o GRP. Então, na hora que você recebe, só onde que seria o local. É aqui, ó. Lá quando você digita nota fiscal, data de emissão, tal, SPDoc, nesse campo SPDoc, você vai colocar lá o web, tal. Só que antes de colocar esse web, você iria o quê? Em notas e materiais. Coloca o número da nota, a data, o número do empenho, o fornecedor, o valor e cadastra. Cadastrou, você vem aqui e digita web, tracinho 31/03, né? Web 31/03/2020. Seria isso que você teria que fazer. É a mesma coisa. Lembre que essa tela aqui, que é de material, ela é igual à tela de recebimento de serviço. Tá?
é o mesmo local que vocês vão colocar ali. Ó, quando some, tá? Vou abrir aqui um pouquinho. Desculpa, não, eu tô... Desculpa. Aqui, só receber a nota fiscal de serviço, só para mostrar. Mesma tela, tá ok? Só lembra que na tela de serviço, né, a diferença é que você tem que conferir os impostos, tá? E antes de apertar nesse botão, você tem que fazer as deduções. Se tiver dedução do ISS, tudo isso tem nos vídeos, tá? A única coisa que vai diferenciar é que você não anexa mais no GRP. Você vai anexar apenas lá no GRP Web, tá bem? E a utilidade pública, mesma coisa. É esse campo aqui, ó. Então, o que você faria? Viria aqui em utilidade pública, seleciona lá qual que é a sua concessionária, seleciona, manda o arquivo, tá? Coloca lá o valor, tal, né? Aí você vem aqui no GRP, põe web 31/3/2020, tá? Lança, né, normalmente, bonitinho do jeito que você faz, tal, né? Bom, é isso, e a única questão, que é a questão do adiantamento. Seria a nossa última questão ali. Lembra que a prestação de contas sempre é feita na PD Paga, filtrar. Vamos pegar aí, vamos pegar qualquer adiantamento, tá? Prestação de contas. Se tiver devolução, né, que seria, aqui está desabilitado porque já fechou. Vamos pegar um de 2020. Então, se tiver um lançamento aqui, você vai vir aqui e anexar o documento. Tá ok? Vamos dizer assim, e esse número SPDOC que eu colocaria aqui? Esse você vai fazer o quê? Você vai montar o processo total do adiantamento, escaneá-lo e enviar aqui adiantamento. Procura, né, o período do seu adiantamento aqui. Aqui a gente está vendo para mudar esse código, colocar o número do adiantamento. Verifica quem que é o responsável, o valor e manda cadastrar. Tá ok? É praticamente isso que vocês precisam fazer. Bom, espero que tenha sido claro. Agora eu vou abrir para perguntas. Tá? Oi, Guilherme. Oi. É o Pimenta. Então, nós estamos aí agora com... Um minuto só. Mais um minutinho só, por favor. Estamos aí com aproximadamente 377 participantes. Eles encaminharam 62 mensagens, das quais eu publiquei 21. Então, se você quiser explanar pelo menos as questões que estão lá nas perguntas e respostas publicadas, eu acho que tem bastante pergunta com relação a esse quesito que você mostrou aí, que é a operação.
tá? Eu acho que talvez você poderia deixar compartilhado um outro... Não, só você entrar, isso, entra no perguntas e respostas, tem lá publicado. Publicadas tem 21 perguntas. Então, se for lá no começo, a primeira delas, e quem tem impressora? Seu áudio está bloqueado, tá? Vou bloquear o meu. Eu estou vendo aqui as perguntas, vamos lá. Começar de cima. Vou publicando. No adiantamento tem que ser todas as assinaturas? Sim. Vendo aqui, ó. Podemos colocar a assinatura no PNG? Acredito que não, tá? Aí você precisaria conversar, não sei se o Salazar está aí na sala, acredito que precisa ser original mesmo a caneta, tá? Então, vou colocar verificar no DOF. No final, eu vou deixar todos os telefones ali, tá? Não precisa ter... Aí você precisa da 154, eu vou pedir para verificar exatamente como vocês fazem o processo de adiantamento. Aí você poderia entrar em contato com a Bárbara. Tá? Para que adiantamento não precisa ter assinatura de todos, eu acredito que sim, tá? Eu acho que tem assina o diretor e diretor de serviço, mas aí do jeito que vocês sempre fizeram, tá? De forma remota, exemplo. Boa tarde. Pergunta do Tiago. Boa tarde. Essa assinatura pode ser feita de forma remota, exemplo, o documento é enviado ao diretor, que imprime, envia ao diretor de serviço. Eu vou pedir para... Eu vou ser bem sincero, eu acredito que não, tá? Mas quem vai poder responder isso vai ser o pessoal do DOF, tá? Porque eu acredito que seja só assinatura real mesmo, tá? Então, ela quer entrar. Se o Salazar estiver aí, se ele quiser aproveitar e participar... Baixei que envio, estou com a tela... Boa tarde. Em relação ao adiantamento no processo físico, consta assinatura de todas as folhas, inclusive onde colocamos nota fiscal, com assinatura de responsável pelo setor. Para anexar ao sistema digital, precisa estar assinada também todas as folhas. Né, porque em relação, você está falando as compras, né, de quando foram feitas. Aí é um problema, viu? Porque o real realmente precisa. Eu vou pedir para você confirmar isso daí com a Bárbara, tá? Porque ela que poderia dizer se vai servir só a assinatura do diretor e diretor de serviço. Bárbara, se você estiver aí me escutando e puder, se quiser me mandar mensagem, eu já posso responder aqui, tá? Oi, Guilherme. Se a Bárbara estiver aí, ela pode habilitar o áudio dela. Se ela estiver aí, ela pode falar, tá? É só desabilitar o íconezinho ali que está na sua figura embaixo do áudio, que eu estou ativando para o Guilherme poder falar. Mas se você ativar, você pode conversar. Então, aqui, ó, no trial tem uma assinatura, não, tem que ser as duas assinaturas, tá? Desculpe interromper, mas a função de salvar e copiar na máquina virtual não está funcionando. Se não está funcionando, até eu vou voltar aqui no slide, aí você vai ter que limpar o seu cache, tá? Então, entra no seu navegador, procura lá limpar cache,
Aí você, cadê? Onde que está aqui? Só um minutinho. Aqui. O que acontece? Se não está funcionando, é porque você não deixou habilitado essa opção, área de transferência. E se você tentar imprimir da máquina virtual para a sua impressora e não foi, é porque você não habilitou essa opção. O que você deve fazer? Limpar o cache do navegador, tá? Voltar, abrir novamente o usuário e senha, que aí vai aparecer essa caixa aqui. Aí você clica em permitir, que aí ele vai conseguir habilitar essa função de copiar e colar. Tá? Não sei se está... A favor disso. Tá. Estou com acesso remoto, posso continuar fazendo? Pode. Adiantamentos não precisa ter a assinatura de todos. Olha, que foi colocado pelo menos ali o diretor de serviço e diretor. Agora, a função dos chefes, né, de sessão, e eu estou pedindo para vocês verificarem com a Bárbara, tá? O pessoal do NTC. No caso do MPP, fazemos o lançamento normalmente no GRP. E já usávamos, mas esse GRP Web com o processo todo, como todos os seus anexos, sim, todos os anexos. Tá? Lá no GRP era optativo você colocar apenas as notas fiscais. Mas agora aqui no... por que isto? Porque nós não estamos mais com malote. Tá? E sem o malote, não tem como o pessoal aqui do núcleo conferir a documentação. Então, o que vocês precisam fazer aí? Vocês vão ter que escanear o adiantamento por inteiro, anexá-lo no GRP Web. Tá? Porque aí sim as equipes aqui da administração central vão poder conferir. Tá? Então, aqui da unidade 103. Então, aqui, ó, processo completo. Como escanear no virtual? Aqui existe assim, tem pessoas que têm scanner em casa. Quem não tiver scanner, vocês podem utilizar o celular, tá? O celular, existem vários programas. Tem até um da Microsoft, que também é muito interessante. Se eu não me engano, acho que ele chama Lens. Eu vou colocar alguns nomes aqui, ó. Aqui, ó, faça pelo celular, ó. Tem os programas, ó. Programas. Tem vários, tá? Vamos colocar aqui. Eu baixei tanto programa ontem que agora meu... Quer ver? Bom, se eu for lá no... Vamos colocar scanner. Ô, Guilherme, colocar só uma observação do Marquinhos. Uhum. Copiar e colar nas VMs é apenas para o texto, não para documento, tá? Perfeito, ótimo. Bem lembrado, Marquinho. Só o texto, não é arquivo dá problema. Então, Office. Tem Office Lens, que é da Microsoft. Tem, ó, MyScan. Nossa, tem muito programa. Tem TopScan. Eu testei todos eles são bem fáceis. Eles vão, tipo, batendo foto e vai acumulando para um arquivo PDF, tá? TopScan e muitos outros. No caso do processo de prestação de contas, no anexo comprovantes de despesa, onde a nota fiscal vai colocada na folha, 0,82.
Comprovante de despesa. Ah, porque está colada, né? Então, aqui no caso é o seguinte, ó, o que eu aconselho, antes de colar, aí realmente, porque ela é colada e dobrada, né? Então, faça o seguinte, pegue a folha, pegue a folha para aparecer o número dela, deixe a nota fiscal em aberto, e aí você tire uma foto ali pode dizer assim, pegando o número da folha com o número da nota fiscal. O processo terá que ser assinado, acho que já respondi sim. Deixa eu ver. Continua sem permissão de... Como assim continua? Eu não entendi o que a 030 falou. Continua sem permissão de acesso. Não entendi. Por favor, liberar esse material de apresentação. Está encaminhando no e-mail de vocês. Inclusive, nesse momento aqui, ó. Tá? Vamos lá. Diretoria. Você quer compartilhar a sua área de trabalho agora, Guilherme? Está Não tá. aparecendo essa imagem. Pode... Também pode ser. Então, eu vou colocar a sua área de trabalho lá, tá? Reunião GRP. GRP Web. Está encaminhando agora, ó. Aqui. Enviar. Como assinar à distância? Embora seja uma exigência da Fazenda, o que fazer quando o profissional não tem acesso aos equipamentos? Olha, vou até pedir assim, nesse caso, se tiver, precisa ser assinado, tá? Mas eu vou pedir para vocês entrarem em contato com o DOF. Se tiver alguma particularidade, alguma questão estritamente que impossibilite, mas vocês podem falar com o DOF, tá? Mas precisa das duas assinaturas, tá? Foi o que foi falado em reunião com eles. O som está intermitente. Ser disponibilizado o vídeo, o vídeo ele vai ficar aqui no link dessa reunião, aí vocês podem baixar, lembrando que por volta de 6, 7 dias estará disponível aqui por 6 ou 7 dias. Mas aí vocês podem baixar aí na máquina de vocês, tá? O GRP gera trial? Não. O GRP Web gera trial? Não gera. Tá? É só o GRP mesmo. Todas as folhas da prestação de contas deverão ser assinadas. Eu vou falar assim, olha, entrar em contato com a Bárbara do NTC. Eu acredito que pelo menos o diretor de serviço, acredito que vai ter que ter. O documento de contratos de limpeza e vigilância não precisam ser anexados no GRP? Não seria mais simples anexar todos os documentos no GRP? Olha, isso aqui foi assim, uma decisão que foi tomada aqui pela UGAF, tá? E acharam melhor dessa forma. Tá? Não posso comentar. Se vamos guardar o trial para envio posterior, não pode ser colhido a assinatura nesse momento. A questão é que nós precisamos desse documento para fazer os processos aqui, na época, antes deles vencerem. Foi a pergunta da 245. 245. Ó, precisamos das assinaturas
vencer. E vencer, ou de a gente prestar conta, né, caso do... Agora, precisam lançar nas duas plataformas, ok? A necessidade de fazer o cadastro no SPDoc posteriormente? Não. Pelo que me falaram, não. Essa época vai ser utilizado assim, tá? Mas se o Salazar quiser confirmar isso, tá? O SPDoc ele volta. Essa apresentação fica gravada, eu não consigo entender tudo, o áudio baixo. Fica, sim, por 7 dias. 6 ou 7, né? Estou acessando esse SPDoc pelo computador da FATEC, de maneira remota. Não. Vai ser só pela... Salazar, pelo que vai ser só pela GRP Web, tá? Nessa época, tá? Porque, inclusive, você não vai conseguir enviar, porque a gente está sem o... Pelo GRP Web. Quem não tem impressora e scanner, as contas de utilidade pública, por exemplo, vão chegar na minha residência. Tenho que me deslocar até a unidade, ou sempre disponible auxílio, combustível, não sei. Precisa verificar na UGAF, tá, se existe isso daí. Tá? Realmente eu não sei. Antes desse treinamento, já anexei utilidades públicas no sistema SPDoc normal. Para algum problema para a unidade de ensino, terá que ser refeito? Não, deixa lá no SPDoc, porque até mais cadastra lá no GRP Web, tá? Faz o cadastro no GRP Web. Até porque o adiantamento você pode ter cadastrado no SPDoc, mas lá não fica o arquivo. Então você vai ter que fazer. Tá? Foi a 247 que perguntou. Vou mandar uma resposta aqui. Por que parou a resposta? Clicando, não está indo. Já tenho vários... Oi? Que parou aí, Guilherme? Deu erro, inesperado erro. Na página que há. Minuto só. Vamos tentar. Ativei o seu mudo, tá? Deu um erro aqui na página que há. Uhum. Você consegue... Se tem alguma pergunta, se quiser ler para mim, aí eu posso ir falando. Aqui o perguntas e respostas. Vamos ver se ele voltou agora. Minuto só. Aqui também ele sumiu, tá? Dá mais um minutinho. Vamos ver se ele volta. Peraí. Se eles perguntarem lá pelo chat também, né? Ou não conseguem pelo chat. Acabei de colocar aí no chat. Veja se você recebeu. Não. Ele está totalmente fechado. Bom.
A parte de perguntas e respostas estava com mais de 120 perguntas. Não imagino que seja um limite, é capaz de ser mais um problema de conexão. Então, eu vou então só refazer aqui para a gente terminar aqui a nossa live, tá? Eu vou só recapitular rapidamente, tá? Tudo. Só para ficar bem claro, se puder compartilhar minha tela, Pimenta, assim eu já... Já compartilhei. Compartilhou? Tá. Sim. Então, ó, vamos deixar claro, tá? Quem fez aí? Tinha uma pergunta ali assim, ó. E se eu consegui usar de uma forma, fui na minha unidade e fiz o SP-Doc. Se você fez, para esse mês você precisa também fazer aqui. Por que precisa? Porque o SP-Doc só põe um número. A gente não vai ter acesso físico ao documento, porque foi suspenso, né, o malote. Então, o GRP Web está servindo para quê? Para a gente ter o registro de entrada e os documentos que vocês enviariam via malote. E não vão enviar durante esse tempo. Então, o GRP Web está sendo utilizado nessa época, tá? Para substituir o SP-Doc. Então, se você já lançou um SP-Doc, tudo bem, deixa o SP-Doc ali. Mas você vai ter que fazer também aqui, tá? E aqui no GRP, que é via acesso à máquina virtual, é aqueles pontos que eu coloquei para vocês, que está aqui no material. Tá? Ó, aqui, lembre que quando no número SP-Doc você vai colocar o web, a data que você anexou no GRP Web. Aqui é a mesma coisa, né, no adiantamento. Aqui você vai colocar, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, o web e a data que você lançou. A única questão é que no adiantamento, para comprovantes de depósito e devolução, você vai clicar nessa íconezinha aqui, tá? Aqui a mesma coisa para utilidade pública. Bom, e aqui tá os e-mails, tá? Para vocês entrarem em contato com os departamentos. Então, vamos supor que vocês tenham dúvidas, que nem foi me perguntado aí várias coisas. Vai ter que assinar todas as páginas, etc. e tal. Mande e-mail aqui para a Bárbara. Se a Bárbara tivesse online aí, se ela quisesse falar, já comentar, tudo bem, até evitaria, né? Nota de serviços. Você vai mandar para esse e-mail, que é o quê? Segurança, limpeza, elevador, tá? Utilidade pública. Vocês vão mandar aqui, ó, para utilidade pública, @cps.spgov.br. E se for nota fiscais e materiais, vocês vão mandar para cá, núcleo.orçamento@cps.spgov.br. Tá, isso é para tirar dúvidas referente a processos, né? Dentro de cada departamento. Agora é o seguinte, para tirar dúvidas de operacionalidade do GRP, vocês vão fazer por aqui. Tá? Lembrando, o horário é das 8 ao meio-dia, das 13 às 17. A gente pede para vocês enviarem, antes de ligar ou entrar em contato, para grp@cps.spgov.br. Então, mande sempre um e-mail com um print com a sua dúvida. Ou então pelo Teams, tem o Tiago, o Fernando, a Isabela, vocês podem entrar em contato. Ou então, se preferirem, por telefone, que é o número 011-3324, mais o ramal da pessoa que você quer falar. Aqui, durante essa época, aquele 3333, tá, não vai estar funcionando, tá? Então, aqui, se quiser o suporte de alguém, por telefone, o que acontece? Você liga, cai no Paula Souza,
e ele vai direcionar para o celular aqui do Fernando, da Isabela ou do Tiago, tá? Para vocês saberem, tá? Só que detalhe, a gente pede para vocês ligarem só durante esses horários aqui. Eles só estão disponíveis durante esse horário aqui, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. Guilherme, veja se o perguntas e respostas voltou, por favor. Não voltou ainda. Bom, mas eu acredito o seguinte, é bem simples, tá? Vamos colocar assim, vocês têm que fazer os lançamentos ali no GRP, normalmente como nós fazíamos. A única questão é que ao invés de anexar os arquivos em nota fiscal aqui no GRP, material e nota fiscal que nós anexávamos aqui, vocês vão ter que fazer aqui no GRP Web. Tá? Clicando aqui em contrato, escolhe utilidade pública, adiantamento, notas e materiais. É a única diferença. A gente está utilizando o GRP Web para substituir o SPDoc. Tá? E colocando muito claro, nós estamos sem malote. Tá? As pessoas estão fazendo teletrabalho. Então, elas precisam ter acesso a essa documentação eletrônica aqui. Tá? Bom, acho que seria esse o meu ponto aí. Se alguém quiser, tá? Depois aí aqui da nossa live, que eu vou estar terminando aqui agora, se quiser entrar em contato para fazer alguma outra pergunta, sem problemas, tá? O vídeo, acho que ele fica disponibilizado 7 dias, né, Pimenta? 6 ou 7 dias, é isso? Acho que 7 dias. Mas a gente pode colocar lá no portal de comunicação, saber só com o gabinete se esses webinários vão ficar colocados lá ou não. Uhum. Mas tem um portal hoje de comunicação, talvez a gente possa subir esse material lá. O que tinha de perguntas e respostas, ele gera todas elas, quer dizer, então todas poderão ser respondidas depois que finalizado, e ele também gera o que foi respondido ao vivo. Então, todos terão as respostas aí, acesso às respostas que foram respondidas e as que não foram respondidas nessa live, ok? Pimenta, eu acabei de colocar a Bárbara, que ela pediu para entrar na reunião. Oi, Marcos, obrigada. Pode falar, Bárbara. Pode falar, Bárbara. Oi, professor. Tudo bem? Teve umas dúvidas, é o seguinte, no adiantamento, tem várias folhas dentro, né, que os responsáveis que solicitaram teriam que assinar. Como que vai fazer nesse ponto? A gente vai deixar só a assinatura do diretor de serviço, ou vai pegar essa assinatura também dessas pessoas? Você está me escutando, professor? Estou. Porque, assim, eu estou escutando a conversa do Rubem no meio, então, espera aí. Com relação às assinaturas, eu fechei com os meus superiores o seguinte. Com relação às assinaturas, Oi, Bárbara, está caindo o seu som aí. Então, professor, é que está aparecendo a sua gravação aqui para mim. Eu posso falar? Pode sim, está com você, pode falar. É que está atrasado. Oi, Bárbara, eu recomendo você sair da apresentação que você estava assistindo e ficar só nessa que eu te adicionei. Ah, então, peraí, deixa eu sair de lá. Peraí, como é que eu saio? Deixa eu ver, sair aqui. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim, estamos. Sim. Então, com relação às assinaturas, eu fechei com ele o seguinte.
quem não conseguir colher as assinaturas por conta de todo esse problema que está tendo, vai enviar na prestação de contas um memorando justificando a ausência e quando voltar ao normal vai colhê-las, tá? Porque um processo de prestação de contas envolve muitas assinaturas, né? De preferência, óbvio que pelo menos o diretor e o responsável assine, mas lá no anexo 7, onde é colhidas as assinaturas do pessoal que solicita o material, quem não conseguir assinar, justifica com um memorando dentro do processo. Foi assim que a gente fechou. Ok? Ficou bem claro, viu, Bárbara? Então, assim, se não conseguir todas as assinaturas, o diretor de serviço faz um memorando, o diretor faz um memorando explicando que não conseguiu as assinaturas devido à questão do coronavírus, né? Alguma coisa assim. Isso, justifica. Coloca dentro e depois, quando acabar essa crise, né? Aí sim faria a coleta das assinaturas. Isso, eu acho que é isso. O William falou para mim, ó, Bárbara, estou de acordo, porque foi o que a gente achou de melhor agora. Perfeito. Tá? Então, isso a gente já pode passar aí para o pessoal. É que eu não estava conseguindo falar, né, aquela hora. Então, nossa, Bárbara, esclareceu, acho que ficou muito claro para todos, né? Então, mas assim, foi o que eu coloquei para todos. A assinatura do diretor de serviço precisa ter em todos os processos. Seria bom, né? Seria bom, sim, né? Agora, o que não conseguir, vamos fazer um memorando e justificar. Por enquanto, a gente vai aceitar dessa forma. Ah, tá. É tudo dos outros funcionários, mas tá bem, então, Bárbara. Muito obrigado, viu? Tá bom, professor. Obrigada, gente. O William está por aí? Vocês estão no Paulo Souza? Eu estou em casa hoje, no teletrabalho. O Cristiano também está no teletrabalho. O Salazar, eu não sei. Não sei se o pessoal quer fazer mais alguma observação para o pessoal de contratos, do DOF. E o pessoal está escutando a nossa conversa? Quem está na... Tá todo mundo escutando a nossa conversa. Ah, então tá bom. Então, quem estava com dúvida das assinaturas, então tá bom. Isso. E essa Porque sua eu já fala... recebi vários e-mails aqui. Tá. O vídeo vai ficar gravado, então depois, se alguém quiser revê-lo, a tua gravação vai estar lá. Tá certo. Foi fundamental sua participação aqui, ficou muito claro esse ponto. Era uma dúvida que eu tinha, realmente eu não... Então, fechou. Então, o pessoal vai fazer memorando, caso não consiga colher as assinaturas dos funcionários, e manda o processo escaneado lá no GRP Web. E coloca esse memorando junto. Tá ótimo, Bárbara. Fechou. Tá bom. Obrigado, Bárbara. Só para finalizar aí, a gente teve mais de 400 participantes. O número de perguntas e respostas chegou a 221 perguntas. Respostas, nem todas que foram publicadas foram respondidas, mas todos terão acesso a todas as respostas assim que elas forem encaminhadas para o Guilherme e o time deles, e eles responderem. Isso vai ser compartilhado aí, possivelmente junto com o vídeo. Acho que fica mais fácil. Tá ótimo. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos, colocando que eu estou à disposição aí de vocês, tá? Só relembrando que o ambiente do teletrabalho, ele fecha, esse aqui da teletrabalho, onde vocês fazem o GRP, ele fecha às 18 horas e abre às 8 horas da manhã. Então, não deixem para fazer muitos lançamentos ou coisa próxima a esse horário, se organizem, tá? Bom, é praticamente isso que eu tinha para falar aí para vocês. Então, aqui vocês fazem lançamento e aqui vocês enviam os arquivos e fazem os registros como se fosse um SPDoc, tá bem? Bom, muito obrigado aí a todos. E obrigado por Pimenta mais uma vez aí, que está sendo uma pessoa fantástica nessa época aí com todo o seu time, o Marquinho,
o Fábio, a Jennifer e demais ali da equipe que têm ajudado muito mesmo. Todos nós aqui de casa, sei que eles ficam até muitos horários, se matam, né, Pimenta? Prometo não mandar mais WhatsApp às 2 da manhã. Uhum. Eu queria só enfatizar aqui no fim, que o ambiente virtual está disponível num ambiente cloud, que é do Azure, da Microsoft Azure. Então, dificuldades de acesso ao ambiente virtual dependem ou podem ocorrer porque é a sua internet tentando chegar numa máquina que está na nuvem. Então, com o número de pessoas trabalhando em casa, o número de pessoas recolhidas às suas casas, o nível de internet está sendo absurdamente grande e que tem prejudicado bastante o fornecimento do seu provedor numa velocidade boa. Então, muitas vezes você pode ter problema de conexão, muitas vezes você pode ter picote de áudio, como aconteceu. Então, a gente tem que ter nesse momento um pouco de paciência, porque nem tudo vai funcionar 100%, por causa, basicamente, de estarmos dependentes de internet de cada um na sua casa, ok? É só um aviso para o pessoal que já acha que nada, que não vai funcionar. Ele funciona sim, a gente tem muito pouco retorno de falha de logon e login. Então, mas ele pode ficar um pouco mais lento dependendo da sua internet e da conexão de internet no Brasil e no mundo. Só queria adicionar isso. Muito obrigado. A gente podia até passar, né, Pimenta? O Pimenta fez uns estudos, estavam comentando, em relação assim, a picos de internet que nós estamos tendo. Eu falo, acho que eu acredito que seja até de todos os provedores. Está sendo por volta das 9h30 até umas 10h40, que é onde a gente está tendo um período de maior latência. Tá? A gente está fazendo alguns estudos durante esses dias. Então, assim, eu só estou colocando que talvez esse horário pode ser que vocês tenham um pouco mais de dificuldade, deixando claro, não pelo link que o Paulo Souza contratou, até agradecer aí o Pimenta, né, o GDS, e prontamente, assim, conseguiram fazer, em menos de uma semana, subir o link, e teoricamente aguenta por volta de 1.600 máquinas conectadas ao mesmo tempo. Então, o problema não vai ser lá no Paulo Souza. O problema vai ser o quê? Talvez com o seu provedor. Tá? Existem aqueles testezinhos de ping para você fazer análise, que até tinha comentado em alguns treinamentos, talvez faça isso também na sua casa. Às vezes também uma coisa que resolve muito é você desligar e ligar o seu modem na sua casa. Às vezes está meio lerdo a conexão, desliga, deixa lá uns 15, 20 segundos desligado e liga novamente. Isso às vezes ajuda também em relação à melhoria de conectividade com o seu provedor. É algumas dicas que a gente está acostumado, tá bem? Bom, pessoal, eu vou estar desconectando, mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, muito obrigado aí a todos e eu estou aqui à disposição, tá bem?